E a nossa palavra hoje, está preparada, amém? Acabou a maquiagem? Amém? Vamos embora para a palavra? Adoro quando o Espírito Santo faz isso. Glória a Deus, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu derramar. Que não seja mais um sermão como o Senhor estava falando comigo. Eles estão cheios de sermão, Denise. Mas eles precisam da minha presença. E não tem como falar de ti sem a tua presença. Por isso, em nome de Jesus, toma também esse tempo, Pai. Ser presente sobre a nossa vida. E a nossa palavra hoje é a vantagem. Você pode repetir comigo? Eita glória! João 16, 7. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. É para o bem de vocês que eu vá, disse Jesus aos seus discípulos. É para o bem de vocês. Você consegue imaginar isso, essa afirmação? Parece algo para a gente tão absurdo ainda hoje. Se você pegar só essa palavra do Senhor, não parece absurdo? Me convém que eu vá. Eu falo, Senhor, o que vai sobrar de mim? Vai não. Você consegue ver vantagem nessa afirmação? Sim ou não? Eles tinham viajado com Jesus durante 3 anos da vida, ouvindo seus ensinamentos, vendo o extraordinário, bem ali na tua frente. Pessoas sendo curadas, a profecia viva, bem na frente dos discípulos. A profecia que eles ouviram dos antepassados, de gerações passadas, manifestada nos dias dos discípulos. Caminhando com o Filho de Deus, olha isso. A sabedoria, a unção, a presença, bem ali, bem acessível. Dormindo comigo, comendo comigo, sorrindo comigo. No decorrer dos dias, história de vidas sendo transformadas, mudadas, os ensinamentos de um Deus que eu conhecia tão distante. E eles aprenderam em oração a chamar de Abba Pai. Tão íntimo, tão presente. O reino dos céus, tão próximo, tão possível agora. As suas palavras carregavam tanta sabedoria, queridos, que autoridades, que até os seus inimigos disseram isso deles. Dele, João 7,46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Declararam os guardas. O que os discípulos viram? Os discípulos o tinham visto curar cegos, abrir o ouvido de surdos, curar paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, tudo ali, bem na frente deles. Certa vez, quando ele precisou de dinheiro, ele falou para Pedro, vai pescar. Vai pescar. E Pedro foi, e na boca do peixe estava todo ali. Tudo que ele necessitava. Em outra ocasião, quando ele precisou atravessar um lago e não tinha um barco à mão, simplesmente caminhou sobre as águas. E quando a tempestade tentaram ali atrapalhar, ele deu apenas uma ordem. E o poder da tua palavra parou tudo, porque o domínio estava sobre ele. Depois de tudo isso, queridos. Então, ele tem a ousadia de dizer a esses homens, vou deixá-los. Vou deixá-los. Isso é para o bem de vocês. Isso é para o bem de vocês. Você vê vantagem nisso? Imagina os discípulos. Amém? Silêncio aí. Amém? Só podemos imaginar o choque e a incredulidade dos discípulos. Ele está nos deixando. Isso é bom para quem? Onde que isso é bom? Como que isso é bom?
Nós não achamos que seja, Senhor, isso bom para a gente. Mas, querida igreja do avivamento, entenda, amplie a tua fé, renove a tua fé, mesmo quando você não está entendendo. Amplie a tua fé. O Pai tem mais. Você pode declarar isso comigo? O Pai tem mais. Há duas maneiras que irão nos ajudar a entender por que Cristo disse isso. É para o vosso bem que eu vá. A primeira tem a ver com o uso da palavra, vantagem. Ou, como na versão King James, ela diz, conveniente. É uma palavra grega que significa literalmente reunir, unir. E como reunir as coisas certas, as pessoas certas no momento certo. Que juntas elas produzem benefícios ou vantagens. Essa palavra grega foi usada para o conceito de conveniência ou obter uma vantagem. Parece que não combina vantagem com aquilo que o quadro que a gente está pintando. Mas pessoas certas, no ambiente certo, no momento certo, na unção certa, enviado a ponto certo, há vantagens. E muitas vantagens. Cristo está dizendo aos seus discípulos, minha partida fará com que trará a vocês uma nova conexão. Coisas novas vão acontecer. Novas conexões virão. Essa união será de grande benefício para vocês próprios, ainda maior que a minha presença física. Só que quem não entende diz, nós estamos perdendo. Como assim o Senhor vai embora? Isso é tudo para nós. Quem não entende diz, estou perdendo. Mas na visão de Cristo fala, novas conexões, agora que vocês vão expandir. Agora que vocês vão se unir e vão explodir. O Pai tem mais. Declare novamente. Agora com fé. Eu não estou entendendo mais. Eu não consigo ver mais. O Pai tem mais. A segunda informação que eu quero deixar, que esclarece a palavra de Cristo, é a compreensão com quem Ele está nos conectando. Ele estava nos conectando, querida igreja, conectando a discípulos que somos e que aqueles homens eram, ao Espírito Santo de Deus. Para todo sempre. Para todo sempre. Por que esse relacionamento, pastora, ia trazer tanta vantagem? Por que isso é vantajoso? Porque o Espírito Santo estaria com eles de uma forma espiritual. Não um corpo de carne e osso, como Cristo estivera com eles até ali. E, portanto, poderia estar com eles em todos os lugares ao mesmo tempo. Atravessando gerações a gerações e chegando hoje no nosso dia e na nossa vida. E, de fato, Ele poderia estar neles, não apenas com eles, mas neles de verdade. A minha oração hoje é essa. Há uma promessa de que o Senhor está em nós e não apenas conosco. João 14:17 diz o seguinte: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porém não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Entenda isso. Não leia isso como algo qualquer. Espera. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, quando você se vê capenga, lembra disso. Desentulha, sai, porque o Espírito Santo mora aqui. Ele hoje nos uniu nesse lugar, para que todos nós chegássemos perto de compreender o poder dessa revelação. O Deus Todo-Poderoso, querido, está em nós. Mora aqui, mora aí. Para de pensar bobagem. Tem misericórdia de si mesmo. Clama por essa presença viva na tua casa.
Para de fazer más escolhas e entulhar aquele que vive dentro da gente. Pastora, como seria se a nossa vida, se a gente recebesse essa revelação completa, se a gente realmente entendesse tudo isso? Pastora, com certeza a gente pularia mais nos nossos cultos, iríamos girar no manto. Eu iria gritar. Queridos, eu não tenho nada contra isso. Também gosto e muito. Gosto mesmo. Gosto do mover do Espírito. Mas é muito mais que isso. É ter vergonha do pecado. É ter vergonha do pecado cometido. Das coisas que faço, das coisas que falo. Ele ouve, querido, toda vez que eu e você, nós deixamos Ele para segundo, para terceiro plano. Porque Ele está lá. É chorar de arrependimento pelo pecado cometido, por aquilo que foi falado. É vigiar a boca. É clamar por mudança de vida. Talvez nos tornássemos pequenos cristos, que é aquilo que a gente diz que somos, cristãos. E de verdade, se tornar pequenos cristos nessa terra, na vida de outros. Talvez as palavras de Cristo sobre a gente realizar as mesmas obras que Ele realizou e ainda maiores. Se a gente entendesse isso. Sem dúvida, seríamos realizadores de milagres. Realizadores de milagres. Transportadores de vidas. De vida. Chegar perto de mim e falar, nós não vamos trocar. Geralmente, quando a gente chega perto de uma pessoa, a gente troca a figurinha, né? Mas não trocar a minha pior figurinha pela sua. Não. É chama viva com chama viva. A irmãzinha hoje chegou, abracei ela, falei, uau, ela está quente. Aí a irmã abraçou, segurou na mão dela, falou, uau, ela está quente. É chama viva com chama viva. Mas está chovendo, está frio, é chama viva com chama viva. É chama viva com chama viva. É chegar perto do outro e acender aquele que estava apagado, meio assim, né? Cai, não cai, vou, não vou. Chama viva com chama viva. Chama viva com chama viva. Chama viva com chama viva. Que mora aqui. Que mora aí. Transformadores de vidas. Destemidos. Pessoas que agem de forma desinteressada. Visando o bem-estar do outro. Se alegrando com a conquista do meu irmão. Sempre guiados pelo Espírito Santo. E viveremos o perfeito amor. Não que nós vamos ter tudo. Perfeito amor é ter tudo. Esquece. Tudo que dinheiro compra é pouco. Mas é aquilo que ele não compra. Aquilo que o Senhor entrega. Que a gente não valoriza. O que significa, pastora, ser dirigido pelo Espírito Santo? O que podemos afirmar sobre ser dirigido pelo Espírito Santo? Querido, Ele nos guia. João 1,13. Eles não se tornariam filhos de Deus pelos meios naturais. Isso é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Se você tem isso no teu coração, mas eu não tive meu pai. Meu pai não foi 100%. Não é aquele pai que eu gostaria. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Isso não apaga a chama que está dentro de você. Isso não pode apagar. Ele nos fortalece. Miqueias 3:8. Mas no deserto, mas de certo, perdão, filho, obrigada. É assim, né? Mas de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É cheio de poder de Deus. Que eu posso dizer a um e a outro, e em amor. Irmão, não é por aí. Em amor. É cheio do Espírito Santo. Isso aí não vai te levar a bom caminho.
Ele nos santifica. Romanos 15:16. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Ele testifica a nossa vida. Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos consola. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, querido, Ele nos dá a alegria. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qual é a vantagem de ter sobre a nossa vida ser guiado por Ele? O Pai tem mais. Às vezes a gente perde e fala, perdi tudo. Cadê a presença? O Pai tem muito mais, se você e eu aprendermos a buscar. E outras coisas maiores virão. 1 Coríntios 2:12-13. Como nosso mestre das verdades espirituais, o Espírito Santo ilumina nossas mentes com discernimento da mente de Cristo. E nos eleva às coisas ocultas de Deus. Você vê lá isso em Isaías 40, de 13 a 14. À medida que nós somos cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai ganhando vida. E vida, a nossa oração se torna viva, eficaz, passa do teto, nos assusta. Senhor, eu estou orando aqui, mas é tanto da Tua presença que eu estou com medo. Tem misericórdia de mim. Eu já orei assim, queridos. Uma vez em Israel, orando dentro de um quarto de hotel, não tinha ninguém, era só eu e o Espírito Santo. Eu comecei a orar, a impressão que eu tinha é que eu ia cair, o chão ia se abrir, tamanha era a presença que veio. Ah, pastora, mas a senhora estava em Israel. Não. Aonde eu e você, a gente estiver com o coração aberto, ali clamando de verdade, enche a minha vida. O que eu leio aqui não é somente ler, faz isso na minha vida. À medida que vocês são cheios do Espírito, a Bíblia ganha vida, a oração se torna viva, profunda, verdadeira e deixa de ser palavras ao vento. O testemunho de vocês se torna verdadeiramente eficaz. Porque quando a pessoa olha para aquele crente e diz, vamos lá na minha igreja, fala, qual? Ah, é bom eu saber, porque eu nunca vou passar por lá. Porque ser crente igual a você, eu não quero. Isso é triste. O que muda, pastor, então? É ser cheio do Espírito. É ser cheio do Espírito, porque a pessoa diz, eu quero o que você tem. É o que você tem. É tornar o seu testemunho eficaz, verdadeiro, com lágrima e choro. Você quer ter testemunha? Você quer ter testemunho, você quer contar? Conta do teu choro, conta das tuas lágrimas, mostra a tua cicatriz. Mostra o quanto você foi obediente, que a autoridade vem da obediência. Por que você venceu? Porque eu sou boazinha, eu sou um chuchu. Eu sou a quinta maravilha. Tu é podre. Para. Ô, bichinho de goiaba. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu tenho cicatriz, sim, mas olha, deixa eu dizer, eu venci. Passaria tudo de novo para ter aquela experiência tão maravilhosa com Ele. E como resultado, da obediência em todas as áreas, porque tem um tempo que você precisa parar. Eu sei, eu não preciso pensar muito para me indicar qual é o problema do meu esposo, qual é o problema dos meus filhos, qual é o problema de Jairo, de Fravinha, mas eu tenho que parar e me olhar e falar, Senhor, olha isso, dá uma limpeza nisso, vem arrancando essa raiz aí, arranca. Aí no final você fala assim, e o buraco que ficou, que não foi pequeno, enche da tua presença.
Enche do teu Santo Espírito. Enche da tua presença. E é resultado em todas as áreas da nossa vida. E aí sim, a gente começa a ver a fé crescer, a mudar, a transformar. O seu rosto de não. Porque antes de você se converter, você sabe que você tem rosto de não, né? Aquele rosto de não. Aí, de repente, você chega, mas você é simpática, né? Fala, nossa, ninguém nunca tinha me dito isso antes. É a presença. É a presença, é a presença. Amadurecimento na nossa vida espiritual, uma fé fortalecida, você sabe quem você é, mas é por Ele. É Ele que transforma. O Espírito Santo é tudo isso, queridos, e muito mais. Embora muitas das vezes não sejamos, a gente não considere isso, mas Ele foi auxiliador do próprio Cristo. Como ser humano, Jesus foi cheio do Espírito Santo, guiado por Ele, capacitado por Ele, ungido por Ele. Você vê isso lá em Lucas 4. Atos 10, 38 também nos diz que Cristo recebeu o seu poder e a unção do Espírito Santo que mora dentro de você hoje. O mesmo Espírito que reside dentro de nós e deseja ser fonte de força, fonte de poder, está dentro de nós. Mas muitas vezes falhamos em fazer essa conexão, impedimos assim do seu poder fluir, porque Ele não arrebenta, Ele não mete o pé, Ele espera você tirar todos os entulhos, tanto entulho, tanta coisa errada. Eu começo a olhar para a esquerda, à direita, eu estou vendo aqui Gabriel mexendo no celular. Oh, Jesus, eu estou vendo. Eu estou vendo aqui, fulano está sem blusa nesse frio, a criança que bebe água, e eu posso procurar tanta coisa, isso aqui já devia estar pintado, isso aqui já devia ter sido transformado. Tira todas essas bobagens de dentro de você e começa a declarar, Espírito Santo, está na minha hora. Ou de repente já está passando da hora, já são quase 11 horas da manhã. Eu já tenho 50 e tantos anos. E eu escuto falar de ti há mais de 50 anos. E aonde está a tua presença viva e eficaz dentro de mim? Que muda, que transforma, que me faz uma pessoa nova. Me conecta de novo. Me conecta de novo. Apenas uma conexão frouxa pode impedir o agir do Espírito Santo dentro da gente. Te entrego, mas não te entrego. Eu vou, mas eu não estou firme. Eu visito, mas eu não pertenço. Efésios 1:19. Quão grande é o poder disponível para nós que cremos em Deus. Quando firmamos nossa conexão, queridos, com o Espírito Santo de Deus, o amigo vivo que nós temos, o maior amigo fiel que nós temos, sua vida e a minha pode fruir através de nós. Não desperdice essa ajuda maravilhosa. Não desperdice essa ajuda maravilhosa. Eu vou levando. Para! Enquanto tem vida em você, não desperdice. Não desperdice essa vida maravilhosa. Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A gente escuta isso todo domingo. Queridos, mas o termo comunhão vem de coinonia e se revela que o Espírito Santo deseja ser em nossas vidas. Comunhão. Comunhão, o Espírito Santo deseja não somente nos visitar, mas estar. Comunhão, o Espírito Santo deseja ter comunhão conosco. Comunhão, o Espírito Santo deseja compartilhar seus ensinamentos. Eu tenho algo novo para vocês. Ensinamento, poder com cada um de nós. Comunhão é a participação com. É a
participação. É o Espírito Santo desejando participar do nosso esforço, da nossa atividade diária. Quando você, esposa, o que eu vou fazer para o almoço? Quando a gente tem intimidade com Ele, a gente pergunta, Espírito Santo, o que vamos comer hoje? Quando você, pai, está vendo que está faltando dinheiro, falta tantos dias, e o dinheiro que eu tenho, será que vai cobrir todos esses dias? Espírito Santo, como vai ser? Que porta o Senhor vai abrir? Começa a perguntar e trazê-lo para mais perto, e mais perto. Comunhão é o Espírito Santo desejando distribuir revelação, dom, unção, bênção a cada um de nós. Comunhão é o Espírito Santo desejando nos transmitir a natureza e os benefícios do próprio Deus. Comunhão é o Espírito Santo querendo participar da sua unção na sua vida. Colocar unção sobre a tua vida. Comunhão, queridos, é parceria. O Espírito Santo deseja ser o nosso parceiro fiel. Comunhão, companheirismo. O Espírito Santo deseja e tem prazer da minha e da tua companhia. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Isso é impactante. Não pode ser mais somente umas palavras de final de culto. Amém. Quando diz isso, quer dizer que eu vou? Quer dizer que eu vou começar a comunhão com Ele. A comunhão com Ele. Eu preciso sair daqui em comunhão com Ele. Porque eu viver cada dia, o diário, vai tentar me roubar essa comunhão. Que eu preciso ser lembrada. Querida igreja do Avivamento. Comece e melhore a comunhão com o vivo Espírito Santo de Deus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino pra sempre.